Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da quarta temporada de um anime que acompanha Satoru Mikami, um funcionário de 37 anos, esfaqueado até a morte. Ele reencarna em um mundo de fantasia como um slime, adquirindo habilidades poderosas como Predador. Ele se torna amigo do dragão Veldor, assume o nome Rimuru Tempest e acaba liderando uma nação cheia de monstros, né? Ele vai fazendo alguns amigos pelo caminho, vai enfrentando alguns inimigos, principalmente tem um inimigo agora que vai ser um pouco mais complicado. E eu estou falando de Tensei Star Slime Data Ken, então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico, então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o grupo do Masayuki, né, porque o Masayuki é o herói daquele mundo, né, finalmente chega a um certo nível ali dentro da masmorra, né, dentro da dungeon, né. E aí ele já tinha uma estratégia perfeita para meio que derrotar o boss daquele nível, mas como o Masayuki tem uma habilidade um pouco mais diferente, né, que simplesmente ele fazendo uma coisa qualquer, né, tipo caindo no chão, as pessoas já entendem o que ele quer fazer. Mas não é isso, ele simplesmente cai no chão. Ele acaba tropeçando e caindo. Com isso, seus companheiros acham que ele queria fazer derrotar os inimigos em forma de pinça. Né? Fazer aquela estratégia de pinça. Para derrotar os servos do boss, né? Daquele nível. E conseguem derrotar alguns, né? Eles conseguem meio que derrotar alguns dos inimigos, né, derrotar alguns fraquinhos, né, alguns deles, e um deles quase ataca a companheira do Masayuki, e o Masayuki quebra sua espada, meio que ele vai, trupica, a espada bate no chão, ela quebra, e a ponta, que é a ponta afiada da espada, né, ela voa e se encaixa certinho na nuca, como se fosse matando um titã, né, como se ele estivesse matando um titã, né, porque acerta bem na área da nuca, né? E o monstro simplesmente olha pra ele, cai e morre, né? Como se fosse um titã, mano. O monstro simplesmente cai e morre, né? E aí com isso ele acaba ficando famoso em Tempest, né? Alguns estavam vendendo tanto que estavam vendendo produtos daqui dele, né, do Masayuki e tudo mais. Mas tem uma equipe chamada Fúria Verde, né, que parecia ter inveja do Masayuki, mas era um time no qual o Rimuru teria um problema um pouco mais tarde. E que estava se destacando muito. Mas eles decidem não pensar nisso por hora, eles decidem não pensar nisso por enquanto. E acabam criando algumas salas dentro da dungeon, né, eles acabam criando meio que algumas salas. Até um laboratório para o Rimuru fazer seus estudos, principalmente criar alguns receptáculos para atender o pedido que o Diablo tinha feito para ele, né? E para outras pessoas que tinham pedido, mas no caso o pessoal da Triad, alguma coisa assim, tinham pedido para ele fazer receptáculo para eles. Mas ele acaba ficando muito tempo dentro desse laboratório e quase não sai. Um segundo que essa camisa aqui também. E aí, né? Por conta desse praticamente sumiço do Rimuru, muitos ali dentro do reino eles tinham ficado preocupados. Por quê? Porque ele estava o tempo todo naquele laboratório fazendo suas pesquisas. E ele praticamente tinha perdido a noção de tempo, né? Tanto que a Shion e a Shuna foram ver se ele estava bem, né? Bateram ali na porta, né? Para perguntar. E aí ele pergunta pro Rafael, que é praticamente o companheiro dele, a inteligência artificial que anda com ele, né? Falou que ele tinha passado muito tempo ali e muita coisa aconteceu, né? E aí ele fala que estava tudo bem, elas tinham trazido um pouco de comida para ele, tinham falado que o Guard, que é o Miyomile, né? Queria falar com ele, né? Porque eles estavam tendo alguns problemas com aquela equipe chamada Fúria Verde. Essa equipe tinha conseguido chegar ao 40º andar
da dungeon. E alguns monstros, a partir do nível 60, né, a partir do 60º andar, tinham dado um pequeno problema. Por quê? Porque foram meio, as pessoas, os aventureiros, foram meio que mexer com quem não devia, que no caso seria a Hinata. Né? Foram mexer com a Hinata, falando que ela não conseguiria, e ela simplesmente saiu pé da vida e foi matando todo mundo, parou para descansar numa pequena pousada, né? Porque eles tinham criado uma pequena pousada ali dentro da dungeon pros aventureiros descansarem, né? Porque eles não vão ficar muito tempo lá, né? E aí ela para ali nas fontes termais, fica descansando um pouco, mas ela estava muito irritada com o que disseram para ela, né? E aí o Rimuro vai ver, né, o que estava acontecendo, ele consegue dar um jeito, principalmente no boss do 60º andar, e aí vai passando, a outra que tinha ajudado ele a construir, tinha falado que seus golems não estavam se regenerando mais, então ele precisava resolver esse problema. E aí, a partir do 49º andar, que o pessoal da Fúria Verde estava na área do 40º andar, o Rimuro tinha colocado algumas armadilhas para a equipe Fúria Verde. E ele iria usar alguns avatares, né? Ele tinha, durante esse tempo que ele passou muito ali dentro do laboratório, ele tinha criado meio que cristais, núcleos. Um núcleo para criar um monstro e um núcleo para você transferir basicamente a sua alma para aquele monstro ali dentro do coisa, né? Só que nesse momento a Milim acaba retornando porque ouviu que os dragões dela tinham meio que sido derrotados. E aí a Milim acaba retornando com o Gupta e Uranga, que estavam completamente ferrados, mano. Uranga volta pra sombra do Rimuro e o Gupta sai pra dar uma descansada, né? Porque o Rimuro prometeu uma coisa pra ele que eu não posso falar o que é, né? E aí o Rimuro acaba mostrando o equipamento que ele tinha trabalhado, que iria ajudar eles. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou, sayonara.